Fala galera, beleza? Bom, meu nome é Vinícius, eu sou professor na área da música e nessa série de vídeos que a gente vai ter daqui em diante, a gente vai estar falando sobre o violão dentro da música gospel, tá? Vai ser uma série de vídeos super legais, onde a gente vai estar retratando assuntos mais gerais, que vai ser, ou no caso o vídeo de hoje, até assuntos mais específicos, tá? Bom, vamos falar um pouquinho do violão agora, né? Sobre o instrumento em si. As primeiras vezes que o violão foi documentado, né? Próximo a esse formato que a gente tem, foram lá no século VII, na Espanha. Mas só a partir do século XVIII, mais ou menos, que ele tem esse formato bem popular hoje, com esse corpo em formato de 8, né, com essa quantidade de cordas, nesse formato aqui, tá? Bom, vamos conhecer um pouquinho melhor do violão agora, tá? O violão é um instrumento que ele tem várias partes, então para a gente conhecer é importante a gente conhecer cada parte. Então vamos começar dessa parte essa parte aqui mais da esquerda do violão, né, mais da ponta, e a gente vai até o final. Essa primeira parte aqui é chamada de mão ou headstock, né, na língua inglesa, né, os norte-americanos chamam isso aqui de headstock, que é essa parte aqui onde onde ficam as tarraxas. O que são as tarraxas, né? São esses mecanismos metálicos aqui que a gente usa para afinar as cordas, né? Eles são bem precisos, normalmente bem precisos, então a gente consegue fazer micro afinações aqui, ter precisão de esticar e tensionar a corda até chegar na afinação certa, certo? Bom, depois nós temos aqui esse ossinho branco, esse materialzinho branco aqui, ó, que é chamado de nut ou pestana. Ele delimita a partir da onde as cordas começam a vibrar. Então, se a gente toca o violão, as cordas vibram daqui para frente, certo? Se a gente toca aqui, ó, esse pedaço aqui, as cordas não estão vibrando, tá? Depois aqui do nut ou da pestana, a gente vai ter aqui o braço do violão, que é essa parte mais comprida aqui. No braço a gente tem bastante coisa. Primeiro, a gente tem os trastes, né, que são esses segmentos de ferro aqui, certo? Que eles delimitam as casas. Aí vocês me perguntam, o que são as casas? As casas são esses espaços que tem entre os trastes, onde que delimita, enfim, que mostra aonde a gente aperta para fazer nota específica. Então, aqui tem um som, depois no próximo traste, na próxima casa, tem outro som, depois outro som, depois outro som, depois outro som, certo? Bom, aí as cordas elas passam aqui por cima dos trastes do braço, né? Ela corre o corpo do violão inteiro. O violão mais comum ele possui 6 cordas, né? Mas existem alguns violões com mais, né? O que é mais bem comum também é o de 7 cordas, que ele possui uma corda mais grave. Bom, depois do braço a gente tem o corpo do violão, que é esse espaço aqui, que tem esse formato mais gordinho, bem comum, tem esse formato de 8 aqui, certo? Aí aqui no corpo do violão, a gente vai ter a boca do violão, né? Que é por onde o som das cordas vibrando entra, e a amplificação do som não vem pela caixa acústica em si, ela vem pela vibração da madeira. Então o som mínimo que é emitido pelas cordas entra pela boca, ecoa lá dentro, faz essa madeira do tampo vibrar e isso faz amplificar o som, certo? Depois a gente vai ter essa parte aqui que é conhecida como cavalete ou ponte, né? Que é onde a gente tem outra extremidade das cordas, onde a gente prende as cordas, né, do violão aqui nas tarraxas e depois aqui no cavalete ou na ponte, certo? Bom, já que nós já falamos do violão em si, vamos falar agora um pouco sobre a música gospel, né? Uma das coisas que mais me atrai, mais me admira na música gospel é que ela não é caracterizada muito bem pelo estilo rítmico, pela harmonia, pelos instrumentos que é tocado. Ela é caracterizada pela mensagem que tem nas letras, que tem nos louvores, né? Então a gente vê muito a música gospel numa pegada mais rock, numa pegada mais pop, numa pegada mais sertaneja, numa pegada mais rap, né? Numa pegada mais rock inglês, que é aquela pegada que está bem atual agora, está bem moderna, que é o worship e tudo mais. Então a gente vê que a música gospel em si, ela é muito diversa, né? Em questão de linguagem musical e tudo mais, certo? Bom, agora como que o violão se encaixa dentro da música gospel, né? O violão, se não for o mais, é um dos mais instrumentos musicais populares que a gente tem, entendeu? Eu não tenho um dado exato, mas eu chuto que ele é o mais popular de todos, mais que a guitarra, mais que o teclado, mais que o contrabaixo, mais que a bateria, né? Por
quê? Porque ele é um instrumento que você consegue, né, tocar muita coisa nele. Ele tem uma gama de timbres, de oitavas, por ter bastante cordas e bastante casas, né, que você consegue articular vários tipos de estilos musicais diferentes. Então, se você pega um instrumento que é extremamente versátil e um estilo musical que não tem padrão rítmico ou padrão harmônico, você junta essas duas versatilidades desses dois itens, né, que é o estilo musical mais o instrumento, eles se combinam. Então o violão, cara, você vai ver o violão no gospel sertanejo, o violão no reggae, no reggae gospel, né, no gospel com a pegada mais reggae, no gospel com a pegada mais rock, no gospel com a pegada mais worship, entendeu? Então, o violão em si é um instrumento extremamente versátil, né? Bom, aí você me pergunta, né? O que eu tenho que saber de tocar no violão para eu conseguir tocar bem no Ministério de Louvor, para mandar bem lá? Eu julgo que você precisa saber de 3 pilares. Primeiro, leitura de cifra, né? Que é você saber uma linguagem, né? Certos caracteres que definem os acordes. Dominar o sistema Caged, né? Que é você fazer vários acordes, tanto maiores quanto menores, com formatos de acordes básicos do violão. E também noção de tonalidade. Porque é bem comum, às vezes, o ministro que está cantando, ele não conseguir chegar na altura de extensão vocal da música original, ele pedir para descer um tom ou até aumentar um tom se o caso for muito baixo, né? Se a música em si for muito baixa para ele. Então é bom você ter esses 3 pilares bem firmados dentro de você, tá bom? Bom, vamos lá. Eu vou dar uma síntese aqui um pouquinho sobre cada um desses 3 pilares que eu julgo ser essencial, assim, para você mandar bem no Ministério de Louvor. Primeiro, leitura de cifra. O que é leitura de cifra exatamente? A cifra são caracteres, são códigos que simbolizam acordes, né? Ela não é muito bem padronizada, não existe um padrão muito certo sobre ela, mas ela tem certo padrão que já se torna comunicável entre vários músicos de qualquer lugar do mundo, né? Óbvio que existem variações dependendo do lugar e tudo mais, mas na maior parte do mundo, você olhando uma cifra, uma notação cifrada que é um pouco diferente do que a gente usa no Brasil, você ainda consegue entender. Então é uma linguagem muito popular, muito fácil de aprender e também muito usada. Então é importante você saber leitura de cifra para você e os músicos que estão tocando com você conseguirem estar falando a mesma linguagem ali na hora, certo? Bom, vamos lá. Depois... sistema Caged, né? O que é exatamente o sistema Caged, né? Antes de eu explicar, antes de eu falar o porquê que eu gosto dele. O sistema Caged, vamos analisar primeiro a palavra Caged. Caged é uma palavra formada por 5 letras. C, A, G, E e D de dado, certo? Bom, se a gente olhar cada letra dessa, ela representa uma cifra que representa um acorde. Então, C representa o Dó, o A representa o Lá, tanto maior quanto menor. O G representa o Sol. O E representa o Mi, tanto maior quanto menor. E o D representa o Ré, tanto maior quanto menor, certo? Por exemplo, Dó maior, a gente consegue, é bem comum, acho que vocês já conseguem fazer, né? Você que está em casa vendo, você consegue fazer, você sabe fazer esse acorde de Dó aqui, certo? Nada de novo por enquanto. Mas se eu te pedisse para você fazer um Dó sustenido, como que você faria? Né? Esses acordes que a gente chamamos de acordes acidentes, que são os sustenidos e os bemóis, normalmente a galera tem uma dificuldade de fazer ele. Mas o dominando o sistema Caged, ele te dá essa facilidade. Por quê? Se você faz o Dó aqui, e você sabe que o Dó sustenido é meio tom acima do Dó, a ideia do Caged é o quê? Você fazer o Dó sustenido usando exatamente o mesmo formato que é usado para fazer o Dó. Então, por exemplo, como que a gente vai aplicar isso na prática, né? Eu vou dar uma síntese aqui rapidinho. Você faria o mesmo acorde de Dó, deixando o indicador livre. Só que aí, em vez de você fazer nessas posições, você colocaria cada dedo uma casa à frente, certo? E o dedo que sobra o indicador, você faria uma pestana aqui na casa 1. Então, você já tem um Dó sustenido. Certo? Agora, por exemplo, você tá tocando deixa eu pensar, um Lá, né? Você sabe fazer o acorde de Lá aqui, maior, menor, certo? E se eu te pedisse para você fazer um Lá sustenido ou Si bemol, né?
Como que você faria? A ideia do Caged é você pegar esse formato de Lá, tanto maior quanto menor, e seguir a mesma ideia, o mesmo padrão. Então você faz aqui deixando o indicador livre, certo? Faz aqui o Lá maior. Se a gente sabe que o Lá para o Lá sustenido é meio tom e cada casa do violão é um meio tom, a gente vai subir todos os dedos uma casa. Então a gente sobe todos os dedos aqui numa casa e faz a pestana na casa 1. Então a ideia do Caged é essa, você pega os formatos comuns dos acordes básicos, então acorde de Dó, acorde de Lá, tanto maior quanto menor, certo? Acorde de Sol, acorde de Mi, tanto maior quanto menor, e acorde de Ré. Você aproveita dos mesmos formatos para fazer os outros demais acordes. Então, com o Caged, você consegue fazer todos os acordes, todos os 12 acordes formados por tríades, maiores ou menores. Então, a gente vai ter 12 acordes formados por tríades maiores e 12 acordes formados por tríades menores. Através desses 5 formatos aqui de Sol, de Lá, de Sol, de Mi e de Ré, você consegue fazer esses 12 acordes. Além disso, você consegue fazer cada um dos 12 acordes de 5 formas diferentes, entendeu? Porque a gente se trata de 5 formatos diferentes. Então você consegue fazer exatamente o mesmo acorde com vários formatos diferentes. Então, por exemplo, o Dó. A gente tem o Dó no formato de Dó, o Dó no formato de Lá, o Dó no formato de Mi, entendeu? E assim vai seguindo a ideia. Entende? Então, com o Caged tem bastante variedade de fazer o mesmo acorde e também dá uma sofisticada no seu som, porque é um Dó maior, certo? Só que você pode fazer um Dó maior assim, ou um Dó maior assim, já fica diferente, já visualmente já fica diferente, entendeu? Mas harmonicamente, questão, né, assim, de harmonia vai ser o mesmo acorde, certo? Depois, né, vem o conhecimento de tonalidade, né? Por que eu acho importante, bem importante? Cara, porque é muito normal acontecer que, por exemplo, o ministro de louvor, que vai ministrar o louvor que você vai tocar no dia, te manda as músicas no meio da semana, e aí você tira elas todas no tom original, certo? E aí você tira lá normal e tudo mais, só que é no dia do culto, um tempinho antes de começar o culto, na passagem de som, assim, ele fala, ó, gente, eu não tô conseguindo cantar, tá muito alto pra mim. Vamos descer um tom? Você tem que saber ter essa noção de tonalidade para conseguir descer um tom tranquilamente, entendeu? Porque é muito comum isso acontecer. E acontece também da música ser muito baixa, ele fala, cara, vamos subir um tom? Ou, eu tô exemplificando um tom, mas pode ser meio tom, pode subir meio tom, pode subir um tom, pode subir um tom e meio, pode subir 2 tons, sabe? Ao mesmo tempo que pode descer meio tom, pode descer um tom, pode descer um tom e meio, pode descer 2 tons, entendeu? Cada caso vai variar. Então, esses são os 3 pilares que eu considero super importantes de você saber para ir bem no Ministério de Louvor. Então, leitura de cifra para você conseguir se comunicar com os demais músicos e conseguir tirar as músicas. Sistema Caged, que assim você consegue fazer tanto os 12 acordes maiores e os 12 acordes menores formados por tríades, né, em 5 formatos diferentes cada acorde, né? E também noção de tonalidade, né? Você estudar o campo harmônico para saber tom, os acordes que giram em cada tom para você conseguir dropar cada tom. Bom, sobre o sistema Caged, né? Vocês me perguntam o que são tríades, né? Tríades vem de 3, que são que acordes formados por 3 intervalos diferentes, ou seja, 3 notas diferentes, e elas podem se repetir. Então, com o Caged você consegue fazer esses 12 acordes, né? Tanto 12 maiores, tanto 12 menores, né? De 5 formas diferentes. Aí depois das tríades vem acordes com tétrades, são acordes formados por 4 intervalos, e vem acordes com notas a mais, além da tétrade vem com sexta, né? Vem com nona, e aí já é outro assunto mais complexo, tá? Bom, lá no nosso Instagram eu abri uma caixinha de perguntas lá e a galera deixou algumas perguntas para fazer aqui, né? Eu vou estar respondendo elas aqui e a gente vai trocando uma e tudo mais. Bom, vamos lá. A primeira pergunta. Como pegar uma cifra que está em capotraste e transpor para tirar o capotraste, né?
Isso é muito comum. A ideia que eu raciocino é a seguinte: eu vejo lá uma música que tá, por exemplo, capotraste na casa 1, lá na cifra. E aí eu olho o capotraste e o acorde que tá lá na cifra. Então se eu, por exemplo, vejo capotraste na casa 1 e lá tá o acorde de dó, eu normalmente faço o quê? Pego a quantidade de casas que tá o capotraste e acrescento no acorde que está na cifra. Então, por exemplo, se cada casa é um meio tom, eu pego o acorde que está lá e coloco o número de meio tons, ou seja, o número de casas que está o capotraste. Nesse exemplo aqui, capotraste na casa 1 lá mostrando o acorde de dó. Se está na casa 1, uma casa é meio tom. Se está mostrando dó, então é dó mais meio tom, que seria dó sustenido. Agora, por exemplo, se o capotraste está na casa 5 e está mostrando dó, então eu pego dó e coloco mais 5 meio tons, que isso daria fá, entendeu? Então eu uso sempre esse raciocínio para conseguir conciliar esses drops de capotraste, tá bom? Segunda pergunta. Me falaram que para tocar na igreja precisa de palheta. É verdade? Só toco com um dedo, não consigo usar palheta de jeito nenhum. Cara, se te impuseram isso como uma regra, eu acho que não é muito bem assim, tá? Eu acho que vai ter situações que o dedo e a unha vai cair super bem e vai ter situações que a palheta vai cair super bem. Se fosse para dar uma geral, assim, mais ou menos, não falando que é regra, mas uma geral mais ou menos, eu te aconselharia a músicas onde o violão ele tá mais como solo, tá com mais destaque, também numa música que esteja com menos pressão, né, menos banda e tudo mais. Eu aconselharia tocar com o dedo, com o dedilhado e com a unha, certo? Agora, se a música tá com a banda inteira, bateria, contrabaixo, guitarra, teclado e tudo mais, cara, se você tocar com o dedo, seu violão vai desaparecer. Ele não vai soar, ele não vai nem aparecer. Porque o dedo, né, ele tem bastante diferença entre tocar isso e tocar... Deixa eu pegar a parede aqui. Vê se vocês conseguem perceber a diferença. Disso pra isso. Tá vendo? Com a palheta o som fica muito mais destacado, fica com muito mais brilho. Então vai variar de situação para situação. Para mim não tem regra, só tem que analisar o que a situação em si pede, tá bom? Segunda pergunta. Terceira pergunta, desculpa. Toco numa igreja que possui 2 violões na mesma banda e vejo eles tocando os mesmos acordes com os mesmos formatos. Qual é o passo para ter uma variação entre eles? Bom, eu meio que já respondi essa pergunta falando sobre o sistema Caged. Se tem 2 violões ou até mesmo um violão e uma guitarra tocando e tem um acorde de dó, por exemplo, em vez de os dois estarem fazendo esse dó, eu consideraria os dois estarem estudando o Caged para, por exemplo, um fazer esse dó e outro fazer esse. Ou se não, um fazer esse e outro fazer esse, né? Entende? Então com isso você consegue ter, como eu disse, explicando lá o Caged, você consegue ter bastante variação e possibilidade de tocar o mesmo acorde. Então, né, você perguntou qual seria o passo, eu colocaria que o passo é estudar o Caged, que vai abrir esse leque de possibilidades de fazer o mesmo acorde, tá? Quarta pergunta. O que é preciso saber no violão para tocar worship? Cara, como o worship ele é um estilo bem característico, né? Desde tudo, assim, questão de harmonia, os instrumentos, os efeitos dos instrumentos, é tudo muito característico. No violão, eu diria em questão de teoria, né? Não falando tanto de equipamento, como não ficou muito claro essa pergunta, eu vou dividir em 2 partes. Uma falando de equipamento e outra falando de teoria, tá? Primeiro, teoria. Eu acho que você tem que dominar o Caged para você ter essa possibilidade de fazer os acordes com várias posições diferentes, o mesmo acorde de várias formas diferentes, tá? Por quê? Por que eu tenho que fazer tudo de uma forma diferente? O mesmo acorde, saber fazer o mesmo acorde de formas diferentes. Apesar de ser o mesmo acorde, ele passa sensações diferentes. Porque tem uma coisa chamada voicing leading, que é a forma que as notas do acorde estão dispostas, né?
Então, você fazendo um acorde de formas diferentes, essas notas vão mudando de posição. Então, por exemplo, 1, 2, 3, que é o que são formados uma tríade. 1, 2, 3. Pensa comigo, o primeiro formato, a sequência dos acordes, das notas são 1, 2, 3. O segundo formato é 2, 3, 1. O terceiro formato é 3, 1, 2. O quarto formato é 2, 1, 3, sabe? Então, essa alternância entre as notas faz passar uma sensação diferente em cada acorde, né? E além disso, para mim, você tem que ter bastante técnica para você saber bastante controlar a sua dinâmica. O que é dinâmica? É você conseguir tocar com mais pressão, você ter sensibilidade ao tocar, seria, né? Você conseguir acompanhar a banda, seria. Se a banda tá lá em cima, pressão, batera quebrando baqueta, guitarra estourando corda, baixo dando treme terra ali, você tem que saber acompanhar, você tem que saber articular a sua mão para acompanhar esse ritmo. Ao mesmo tempo que se a banda morrer, você também tem que saber tocar e o que tocar nesses espaços. Então você tem que saber dar palhetada forte, você tem que saber fazer dedilhado calmo, entendeu? Então acho que em questão técnica, questão de teoria musical seria mais isso, você ter dinâmica e saber formular bem os acordes, tá? Fora os outros conceitos que eu já falei, sobre leitura de cifra e noção de tonalidade, que isso é imprescindível, independente do estilo musical. Agora, em questão de equipamento, cara, questão do violão, eu acho que um violão de aço cai melhor que um violão de nylon. E aí, em questão de efeitos, cara, eu colocaria algum reverb, que eu acho que soa muito bem. Eu acho que só, aí depois equalizar e tudo mais, talvez um compressor também, principalmente no dedilhado, se você não tem precisão no dedilhado, para uma nota não ficar saindo mais baixo que a outra. Então, em questão de efeito, eu colocaria um compressor e um reverb. São, assim, os mais indispensáveis para mim, que é o que eu curto mais de tocar, certo? Bom, vamos lá. Agora, a quinta e última pergunta, né, que eu selecionei. Para tocar na igreja, nylon ou aço? Cara, eu acho isso uma pergunta muito particular, né? Porque óbvio que tem mudanças de timbre, ambos os instrumentos são bem diferentes, né? Um violão de aço ele possui cordas de aço, igual esse aqui. E um violão de nylon, ele é igual aquele violão que tá ali no canto. Eu não sei se vai estar aparecendo no vídeo, mas tem um outro violão ali no canto, pendurado na parede lá do contrabaixo, que ele tem cordas de nylon. A diferença técnica entre os dois, né? A diferença entre um violão de nylon e um violão de aço. Primeiro, o violão de aço possui cordas de aço e o violão de nylon possui cordas de nylon. Mas o que isso muda no som? O aço ele tem mais brilho, ele tem mais nitidez, ele é um som mais médio agudo, certo? O violão de nylon é um som mais fechado, muito mais grave, entendeu? Então você sente essa mudança de timbre. Também textura de cordas e tensão de cordas. Normalmente o nylon, as cordas são bem mais molinhas que o aço, tá? E também questão agora de construção, o braço do violão de aço, ele entre a escala, né, que é essa parte, o braço, tem um ferro que passa no meio, para não fazer, por conta de ser de aço, para não fazer as cordas tensionarem tanto o braço a ponto dele empenar para frente. Então tem uma haste de ferro que a gente chama de tensor, segurando o braço do violão para que ele não empene. No caso do violão de nylon não tem isso. Tem alguns que tem, mas é muito raro, a maioria são todos com o braço de madeira mesmo colado, tá? Mas voltando para a pergunta, para tocar na igreja, nylon ou aço? Cara, em conceitos gerais, eu recomendaria aço. Por quê? Porque o nylon ele é um som muito característico e o nylon ele vem muito mais da música erudita, né, da bossa nova, do samba. Então ele por ele ter um som bem característico mesmo, tá? O aço ele está muito mais envolvido no popular. Então, eu recomendaria o aço por conta, principalmente, por exemplo, se você tocar um nylon que já tem um som mais fechado no dedo, com a banda lá em cima, você nem aparece na hora, entendeu? Se ninguém vai ouvir o violão, então, em conceitos gerais, eu recomendaria o aço, por ele ter mais brilho, ele ter mais ganho, né? Ele ter mais volume de saída, assim, e ele aparecer mais no contexto geral de banda, tá? Bom, galera, o vídeo aqui tá chegando ao final, foi um vídeo bem introdutório pra gente estar falando de um conceito mais geral do violão dentro da música gospel, tá? A gente vai ter vários outros vídeos por vir aí, tá bom? De assuntos mais específicos, né? Como eu levantei três pilares aqui pra gente, que o jogo necessário para tocar, que é leitura de cifra, sistema Caged e noção de tonalidade, eu acho que a nossa próxima aula, né?
O próximo vídeo ele vai ser sobre alguns desses 3 assuntos, eu vou decidir ainda, mas provavelmente vai ser leitura de cifra porque ele é mais essencial para explicar os outros, né? Eu acho que sem a leitura de cifra, explicar o Caged, explicar noção de tonalidade já fica um pouco mais complicado. Então, possivelmente, nosso próximo vídeo vai ser sobre leitura de cifra, tá bom? Se você quiser mandar pergunta para os nossos próximos vídeos, né? Eu vou estar levantando a pauta sobre o vídeo, e aí se você quiser mandar alguma pergunta relacionada, é só, né? Toda semana eu abro caixinha de perguntas no Instagram, então é só mandar lá que suas perguntas eu seleciono lá, elas vêm parar aqui no vídeo, tá? Esse vídeo, ele tá saindo em 3 plataformas diferentes, ele vai estar saindo no Instagram, no IGTV, né, no Facebook e também no YouTube, tá? Se você estiver vendo, por exemplo, pelo YouTube, não esqueça de seguir a gente no Facebook e no Instagram. Se você está vendo pelo Instagram, não esqueça de ver a gente no Facebook e no YouTube. Se você está vendo pelo Facebook, não esqueça de seguir a gente pelo YouTube e pelo Instagram, tá bom? Lá, cada plataforma a gente posta conteúdos personalizados diferentes. Então no YouTube é mais vídeos, são vídeos mais prontos, tem uma interação um pouco menos próxima, né? Mas tem um conteúdo um pouco mais denso. No Instagram é onde a gente tem um conteúdo mais próximo, interação nos stories, dia a dia e tudo mais com a rotina da escola, tá? Facebook também é parecido, só que lá não apareço tanto. A questão dos conteúdos em si são exatamente os mesmos, só que lá eu não apareço tanto, conversando com vocês pelos stories, tá bom? Bom, galera, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado, né? Foi um vídeo mais introdutório de uma forma mais geral, que a gente falou sobre o violão aqui da música gospel. Vai ter vários outros vídeos, se vocês quiserem dar recomendações de vídeos, né, dos próximos vídeos de assuntos, só mandar uma mensagem no comentário do YouTube, no comentário do Facebook ou no comentário do Instagram. Toda sugestão é super bem-vinda, tá? Espero que tenha ficado claro tudo que eu falei, foi mais uma trocação de ideia, tirei algumas dúvidas dos nossos seguidores, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que cada trecho específico e mais pontual e relevante desse vídeo aqui, ele sai em alguns cortes, né, que saem tanto no nosso YouTube, no Facebook e no Instagram. Então se você viu algum assunto pertinente aqui que você tenha gostado, pode ficar tranquilo que a gente vai recortar esse pedaço, vai postar ele de forma individual, né? Às vezes é um trecho específico de, sei lá, 1 minuto que você achou relevante, é para não ter que ficar procurando no vídeo todo e tudo mais. A gente vai recortar e fazer esses cortes que vão estar saindo todos os dias no nosso Instagram. Então os vídeos longos, né? Eles vão estar saindo normalmente de quinta e terça, né? Terça e quinta, tá? E todos os dias algum corte sobre esses vídeos aqui, tá bom? Mais pra frente vai ter convidados, a gente vai estar fazendo algumas lives também, que aí vai ter interação simultânea de vocês, tá? Mas por enquanto vamos ficar com esses vídeos gravados aqui, ao mesmo tempo que mais pra frente vai ter vídeos gravados com os participantes, algum tipo de entrevista e tudo mais para agregar aqui pro nosso canal, tá bom? E para as nossas redes sociais. Bom, eu espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida é só deixar aqui numa caixa de perguntas, na caixa de comentários, enfim, ou na nossa DM, do Instagram, do Facebook, tá? Se tiver alguma dúvida sobre as nossas aulas, a forma que trabalhamos, também é só mandar mensagem aqui que a gente responde sem nenhum problema, tá bom? Bom, tivemos aqui um vídeo bem denso já, espero que vocês tenham gostado. Logo mais hoje pelo menos eu estou gravando na terça-feira, né? Esse vídeo vai sair na quinta. Na terça-feira que vem, a gente se vê então com outro assunto que a gente já vai estar abordando leitura de cifra, que vai ser uma aula bem mais didática, um pouco mais densa, tá? E vai ser super útil para vocês, assim. Então espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até semana que vem, galera. Tamo junto!